Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, findo do qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que, inciso 1, o devedor comum é insolvente, inciso 2, o título é nulo ou não obriga a terceiro, inciso 3, outra é a coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Capítulo 8 da oposição. Artigo 682. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu poderá até ser proferida a sentença oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O opoente reduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Artigo 685. Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9 da habilitação. Artigo 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Artigo 688. A habilitação pode ser requerida, inciso 1, pela parte em relação aos sucessores do falecido, inciso 2, pelos sucessores do falecido em relação à parte. Artigo 689. Proceder-se-á a habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Artigo 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Capítulo 10 das ações de família. Artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesses de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber às disposições deste capítulo. Artigo 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.